Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós essa noite, amém? Muito bom ver vocês aqui, mais um domingo. Gente, nossa palavra de hoje começa no ano de 1998. A maioria de nós aqui já era nascido, já era grande em 98. Há exatos 20 anos atrás, dia 22 de fevereiro de 1998, no Rio de Janeiro, muita gente aqui vai lembrar, no Rio de Janeiro caiu um prédio chamado Palace 2, vocês lembram disso? Foi construído um prédio no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca lá. O prédio era encabeçado por um político da época. E esse prédio começou a apresentar defeitos e ele acabou caindo, matando 8 pessoas e deixando 150 pessoas desabrigadas. Esse prédio, ele é conhecido, como o caso do Sérgio Naya. Vocês lembram do Sérgio Naya? Ele era um político. E ele alegou, quando o prédio caiu, que a culpa do prédio ter caído, prestem atenção nesse início da palavra, a culpa do prédio ter caído foi que os moradores do prédio Palace 2, do condomínio lá, eles colocaram muito peso. E pelo volume de peso que existia no prédio, o prédio caiu. Só que depois eles foram analisar melhor o caso e viram que não era nada de peso. A estrutura do prédio ela era comprometida, as vigas eram mal feitas, o prédio era feito com areia do mar. E acabou caindo. Os fundamentos do prédio eram feitos com areia do mar. Caiu, matou muita gente desabrigada e tal. Depois o Sérgio Naya veio a público falando que se ele mesmo encabeçou o projeto e ele mesmo falou depois que se a areia do mar pudesse ser usada para fazer concreto, não existiriam mais praias do Rio de Janeiro. E ele, sabendo disso, fez o prédio com areia do mar. E aí tem vídeos no YouTube, o prédio foi implodido, aparece ele caindo e tal. Esse ano completa 20 anos do caso Sérgio Naya. Mas, Leandro, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tem muito a ver, gente. E sabe como tem a ver? Todos nós somos construtores. Você é um construtor. E talvez nós todos sejamos Sérgios Naias. Por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente está construindo algo exatamente agora. Essa semana você construiu algo, assim como em todas as outras semanas da sua vida para trás. Você é um construtor ou uma construtora. Nós sempre construímos algo. Quantos anos você tem de igreja, meu irmão ou minha irmã? Quantos anos vocês têm de igreja? 20, 30, 10, 5, 2? Quantos anos vocês têm de igreja? Quantas vezes vocês ouviram o evangelho? Muitas vezes. Tem gente aqui que sabe o evangelho de cor, salteado. Sabe passagens da Bíblia de cor, sabe as referências. Não, porque lá em Amós, capítulo 1, versículo 3, sabe de cor, mas constrói o prédio errado. Quantas vezes você aprendeu sobre o que deve e o que não deve ser feito? E quantas vezes você optou por fazer o que não deve? Quantas vezes no seu prédiozinho você colocou areia do mar? Esse prédio vai cair, gente. Vai cair. E nós sabemos que vai cair. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é lá em Mateus capítulo 7. Abre lá, daqui a pouco a gente vai falar a referência certinha. Mateus capítulo 7 e deixa aberto aí. Evangelho segundo Mateus, primeiro evangelho aí, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 7, deixa aberto. Nós vamos estudar mais um trechinho hoje do Sermão da Montanha. Nós vamos estudar, na verdade, o final do Sermão da Montanha, a partir do versículo 24 aí. Se você quiser deixar engatilhado o versículo 24, deixa aí. Mateus 7, 24. O que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é simplesmente o sermão mais importante do mundo. A gente tem falado do Sermão da Montanha recorrentemente aqui. Várias vezes a gente tem falado palavras sobre o Sermão da Montanha. Jesus, no Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai interpretar corretamente a lei de Deus, trazendo para a nova aliança a forma como nós devemos obedecê-la, a forma como nós devemos cumprir a lei de Deus. Nós já falamos em outras oportunidades que o Sermão da Montanha ele foi dirigido para os cristãos. Quem aqui se considera cristão? Levanta a mão. Todo mundo. Não estou falando para nenhum incrédulo aqui. Todo mundo se considera cristão.
o Sermão da Montanha ele foi falado para você. Jesus, no início do Sermão do Monte, lá no capítulo 5, está escrito assim, ó, deixa eu abrir aqui. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentassem, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. Ensiná-los compreende ensinar os discípulos. Então o Sermão da Montanha é para todos aqueles que se consideram discípulos de Cristo. Correto? E como todos nós levantamos a mão, o Sermão do Monte é para todos nós. Jesus, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e o sermão se repete em Lucas, mas ele é mais condensado, ele vai reinterpretar a lei, ele vai ensinar a lei, ele vai ensinar como se deve viver no reino de Deus, certo? E é engraçado que no Sermão da Montanha, Jesus não fala quase nada sobre aquilo que nos preocupamos. Ele não fala sobre como devemos nos vestir, que músicas devemos ouvir, ele não fala essas coisas. Jesus fala do que é importante no Sermão do Monte. E ele vai terminar o Sermão do Monte com o trecho que a gente vai ler hoje. Sobre o que Cristo falou no Sermão da Montanha, gente? Cristo falou sobre oração, inclusive está lá na página do YouTube, depois vocês abrem lá. Oração, caridade e jejum, que o Rodrigo pregou sobre esse trechinho aí. Jesus falou sobre oração, sobre jejum, sobre caridade, sobre vingança, sobre juízo, sobre inferno, sobre falsos profetas, sobre adultério, sobre palavrão, sobre ansiedade, sobre dinheiro, sobre um monte de coisas. Coisas necessárias à vida cristã. E quer ver como todos nós aqui conhecemos o Sermão do Monte, ainda que talvez a gente nunca tivesse lido? Não atireis vossas pérolas aos porcos. Isso é Mateus capítulo 7, versículo 6. Pai nosso que estais no céu. Isso é 6:9, Mateus 6:9. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Bonito, gente, bonito. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Alguns desses trechos que eu estou lendo, eles viraram ditados depois, mas eles estão no Sermão do Monte, tá? Faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A regra de ouro, Mateus 7:12. Seja o seu sim, sim, não, não. Isso é Mateus 5:37. Tudo isso é Bíblia. Tudo isso é Sermão do Monte que nós estamos falando aqui. Nós conhecemos o Sermão da Montanha. Você conhece o Sermão da Montanha. E por você se considerar cristão, você necessita cumprir o Sermão da Montanha. Viver de acordo com o Sermão do Monte. E é um perigo o fato de a gente conhecer o Sermão da Montanha, porque ele revela que nós estamos encaixados nesse texto de Mateus 7:24, que a gente vai compartilhar hoje. Antes de a gente ler o trecho nosso, lê o versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quando os discípulos ouviram, as multidões ouviram Jesus falando sobre as palavras que ele falou no Sermão da Montanha, eles se maravilhavam. Por quê? Porque Jesus estava falando das palavras dele mesmo. Os discípulos, os escribas, não falavam das palavras deles mesmos. Eles interpretavam a Torá, o Antigo Testamento. Eles liam, como nós estamos fazendo, como estou fazendo aqui agora. Eles liam um trecho da Torá e falavam, interpretando aquilo. Jesus não. Jesus ele trouxe uma reinterpretação no Sermão da Montanha. Isso significa que, quando os discípulos ouviram isso, eles lembraram de um episódio no Antigo Testamento de alguém que falou com as próprias palavras e escreveu elas numa pedra. Quem fez isso? Deus Pai. Vocês lembram dos 10 mandamentos? Não foi Deus Pai dando as pedras da lei, as tábuas da lei para Moisés? Palavras dele. Quando Jesus profere o Sermão da Montanha, eles se maravilham, porque eles falam, a gente já viu isso em Israel, mas só um fez. E esse homem está fazendo de novo. Olha o que está escrito, porque ele ensinava como quem tem autoridade. E aí agora a gente vai voltar e vai ler os versículos 24 a 27. Acompanha comigo aí, Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27. Todo mundo engatilhado aí? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Curve a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nosso grande Deus e Salvador, mais uma vez nós chegamos à Tua presença, mais uma vez nesse culto nós chamamos o Teu nome, Pai, porque pedimos ao Senhor que o Senhor traga a interpretação correta da palavra do Senhor a nós, Deus. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha aplicando no nosso coração, Senhor, a palavra do Senhor. Não adianta, Senhor, não adianta a gente falar com palavras bonitas aqui na frente, não adianta a retórica, não adianta a didática, não adianta essas coisas se o Espírito Santo do Senhor não estiver conosco, Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor traga, Senhor mesmo, a interpretação, as forças necessárias para cumprir a palavra do Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Como Abraão disse, Senhor, e nós lembramos agora, nós somos só pó e cinza, Senhor. Nós passaremos, mas as Tuas palavras não passarão, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fica conosco esse período, Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, Satanás tem uma estratégia muito peculiar nas pregações. Qual é a estratégia que Satanás tem nas pregações? É ele falar no seu ouvido que a palavra que está sendo falada aqui caberia muito bem ao seu vizinho. Então, quando um pregador está pregando aqui na frente, você fica com a sua cabeça, nossa, mas a minha mãe tinha que estar aqui para ouvir isso. Já pensaram isso, né? Riram é porque pensaram. Nossa, mas cabia bem para o meu pai isso aqui. Deus não trouxe o seu pai aqui. Deus não trouxe a sua mãe aqui. Deus trouxe você aqui. A palavra é para você. Não permita que Satanás ele brinque com a sua mente dessa forma. A palavra é para você. Nós vamos falar sobre nós. Nós que estamos aqui, ó. Nós, vocês e nós dois aqui, os dois aqui e eu. A palavra é para nós. No final do Sermão da Montanha, como nós lemos aqui, Jesus diz sobre o que nós vamos estudar. Esse trecho é aplicável a qualquer sermão que seja bíblico. Quantos deles nós ouvimos, gente? Quantos sermãos nós já ouvimos na nossa vida? E quantos deles nós praticamos? Você lembra do sermão que foi pregado no domingo passado aqui? Você colocou em prática alguma coisa que você já aprendeu bíblica? Quantos sermões nós já ouvimos? Quantos deles? E quantos deles nós fomos prudentes? Muito poucos, talvez, né? Nós somos tolos, nós somos insensatos, nós construímos muito sobre a areia. Nós vamos falar sobre construção hoje. Por isso eu comecei com o caso do Sérgio Naia. Vai fechar no final da palavra isso aí. Mais uma vez, esse sermão da montanha foi proferido a nós, aos discípulos, aos que se professam cristãos. Haviam falsos cristãos ouvindo o sermão da montanha? Sim ou não? Claro que sim. Eles eram considerados socialmente como discípulos também. Eu não sei de vocês, gente. Eu não sei de vocês, eu não posso dizer por vocês. Mas eu garanto que aqui dentro tem falso discípulo. Garanto. Não é porque eu conheço vocês. Não estou dando recado para ninguém. Mas toda a igreja tem falso discípulo. Aonde há trigo, há joio. Aonde há ovelha, há bode. Não seja um falso discípulo. Não seja um falso discípulo. A gente vai entender por que mais tarde. Há dois grupos de pessoas que se professam cristãs. Dois grupos, que são os dois construtores desse trecho. Os dois construtores aí. Jesus não está tratando de não cristão, gente. Não é ímpio que Jesus está falando aqui. Jesus está falando com crente, ou com pelo menos quem se diz crente. Jesus está falando com quem fala assim, não, eu sou evangélico, eu vou na igreja, eu leio John Stott, eu escuto palavras do Nicodemos, enfim. Jesus está falando com pessoas que se dizem cristãs, que socialmente são cristãs, certo? E é dois tipos aqui, como eu disse, né? Os cristãos genuínos e os cristãos falsos. Nós não falaremos sobre não cristãos, só tem crente aqui. Por que eu vou falar sobre ímpio? Só tem crente aqui, então a palavra é para os crentes. Há um perigo muito grande de se pensar que todos os que estão na igreja são crentes genuínos, e não são. Isso a gente importa da Idade Média, que diz que o templo
O templo da igreja, ele abriga todos os que serão salvos. Isso é mentira, porque a igreja não é feita de paredes, a igreja é feita de pessoas. Muita gente se reúne aqui e nunca foi cristão, nunca foi. Assim, aqui que eu estou dizendo no avivamento, mas pode ser na presbiteriana, na batista, na metodista, em qualquer igreja que seja, não é cristão. Como que eu posso ter certeza que uma reunião de crentes há bodes, há joio, há construtores insensatos? Porque a igreja mais eficaz do mundo, a igreja mais importante do mundo, que foi a igreja de Cristo, Cristo e os 12, tinha um que não era crente, mas se professava crente, que era Judas. Quantos Judas temos aqui? Será que você é um Judas? E Judas, gente, estou falando de alguém que vai vender Jesus em troca de dinheiro, não. É alguém que não edifica a sua casa sobre a rocha, é um Judas. Há algo em comum entre os dois tipos de pessoas, entre os construtores insensatos e os construtores corretos, aí, os construtores prudentes, né? Primeiro, todos eles ouvem a palavra. Olha o que o trecho diz, ó. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, e ele continua. Aí no versículo 26, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Então, tanto os cristãos genuínos como os falsos cristãos, eles ouvem a palavra. E é por isso que eu pergunto para vocês, quantas vezes você ouviu? Quantas vezes você praticou? Será que você se encaixa mais no prudente ou no tolo, estúpido, insensato? Ambos leem a Bíblia, oram, vão à igreja, ministram, leem bons livros cristãos, já ouviram milhares de sermãos, dão oferta, dão dízimo, falam evangeliquez fluente, cantam todas as músicas da Cassiane. Tanto os genuínos como os não genuínos. Todos eles fazem isso, oram, faz tudo. Mas não edifica a sua casa sobre a rocha. E esse é um ponto muito peculiar, gente. Porque às vezes a pessoa pode estar até se enganando. Todos constroem, ambos, os dois, eles ouvem a palavra, os dois constroem e aparentemente são iguais. Alguém que visse um construtor tolo construindo a sua casa, acharia que a casa é bem fundamentada. Assim como quem vê um cristão genuíno construindo a sua casa, acharia que a casa é bem fundamentada. Nós vemos a parte externa, assim como a galera lá no Rio de Janeiro, que viu o prédio do Sérgio Nai e achava que ele estava certo. Só que o que aconteceu no final? O prédio Palace 2 caiu. E os outros prédios lá, eu não conheço nenhum prédio do Rio de Janeiro, mas o outro prédio lá que foi construído do lado está de pé até hoje. Externamente, todos nós parecemos iguais, assim como o joio parece com o trigo. Olhando de forma desatenta, é muito impossível a gente distinguir quem é falso cristão e quem não é falso, quem é verdadeiro. É difícil, porque a pessoa fala aleluia, porque a pessoa não fala palavrão, porque a pessoa faz todo o aparato externo, ora, lê a Bíblia e tudo mais. O problema está onde? No fundamento, aquilo que não é aparente, no coração. Aí eu pergunto, onde está o seu coração? Qual é a sua motivação de estar aqui essa noite? Você veio porque alguém te trouxe? Não tivesse vindo. Se você veio arrastado por alguém contra a sua vontade, pode ir embora, velho. Não é necessário que você esteja aqui se você está aqui de coração, com o seu coração lá fora. Não é necessário que você ouça pregações ou ore de forma, tenho que orar de novo, tenho que ler a Bíblia de novo, se não faz isso com o seu coração. Se o seu fundamento é areia, não adianta você colocar cortinas no prédio do Sérgio Naia, ele vai cair. O fundamento, vocês entendem? O fundamento é mal feito. Todos ouvem a palavra, todos constroem, aparentemente são iguais. Todos passam por momentos de dificuldade. Há uma corrente teológica que diz que se você faz tudo certo, você não sofre. Isso é mentira. O construtor prudente sofreu e o construtor imprudente também sofreu. Os dois sofreram. Todos sofrem. Cristãos genuínos e cristãos não genuínos. Só que, gente, temos diferenças fundamentais entre ele. Eu uso a palavra fundamentais. Fundamentais vem de fundamento, de propósito. O fundamento dos dois é diferente.
Vamos entrar no texto aí. Versículo 24. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra pratica aí é muito interessante, porque imagina que você vai correr uma maratona. Se você levantar e sair correndo agora, você não vai conseguir correr 2 quilômetros. Por quê? Porque é prática. É prática. É exercício. É exercício. Se você treinar durante muito tempo, você consegue correr a sua maratona. Mas se você começar a querer fazer tudo de uma vez, não vai conseguir. É de pouquinho. Jesus faz distinção aqui, gente, no final do Sermão da Montanha, entre ouvir a palavra e praticar a palavra. A vida cristã não é ganha por osmose. O que é osmose? Osmose a gente importa da biologia. De forma geral, é como se fosse automático, uma passagem automática do que a gente tem aqui na frente para vocês. Não é osmose, não é automático. Você não recebe olhando o balão passar. A palavra de Deus não é assim, a vida cristã não é assim. A vida cristã é prática, é exercício, é vida com Deus, é individualidade. Nós nos reunimos aqui para louvar o Senhor em culto público, nós nos reunimos aqui para falar da palavra de Deus publicamente, isso é muito válido. Mas não é por você estar aqui que o seu fundamento é bem fundamentado. Não é. Não interessa a sua vestimenta, o volume de dons que você tem, as línguas estranhas que você fala, sua filiação, se você é filho, neto de pastor. Não interessa a igreja, a confissão de fé, o volume de conhecimento, os livros que você lê. Não interessa. O que interessa é se você é praticante da palavra. Isso é o fundamental. De novo a palavra fundamental. No versículo 24 aí, Jesus vai tratar sobre o homem prudente, o cristão genuíno. Quais palavras o cristão genuíno ouve? Olha aí, ó. Todo aquele, pois, que ouve estas quais? Estas palavras que ele está proferindo no Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7. Todo aquele, pois, que dá ouvidos, está ouvindo o que eu estou dizendo, e as pratica, não para no ouvir. Não adianta você ouvir somente. Não adianta. Você pode ir na igreja todo dia, todo dia, todo dia. Você é só um ouvinte. Refere-se às palavras do Sermão da Montanha. E as palavras, como eu disse no início do Sermão da Montanha, a base da fé cristã. Todos nós conhecemos o Sermão do Monte. E isso foi provado, vocês respondendo aquilo que eu estava falando, certo? O cristão genuíno é um homem ou uma mulher prudente. O que significa a palavra prudente? Ó, todo aquele que, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, sábio, inteligente. Você quer ser inteligente? Pratique as palavras do Senhor. Pratique, ouça e pratique. Sábio, inteligente. E é interessante que o dicionário Strong, que é um dicionário bíblico, ele traz uma terceira definição sobre a palavra prudente que Jesus usa aí. Essa palavra também significava, na época, atento aos próprios interesses. Então, um cara que ouve as palavras de Cristo e as pratica, ele é atento aos próprios interesses. O que significa isso, gente? Significa que um cara que pratica a palavra de Deus, ele sabe que aquilo ali é para o bem dele. É para o bem dele somente. Não traz nada para Jesus, traz para ele. É para o bem dele, é para o interesse dele. Quando você não pensa mal do próximo, por exemplo, que fala no Sermão do Monte, isso é para o seu bem, não é para o bem dele, não é para o bem do outro. Você não faz nada para o outro. Quando você perdoa, ou quando você é humilde de espírito, ou é manso de coração, é para você, é para o seu bem. Você está resgatando a humanidade para a qual Jesus, Deus Pai, te criou. Tudo aquilo que você faz que é longe da vontade de Deus, você está se animalizando. Você está se tornando um animal. Deus não te fez um animal. Deus te fez um homem ou uma mulher. Resgate a sua humanidade. E como que eu resgato a minha humanidade? Parecendo com o único homem de verdade que já pisou nessa terra. E quem é o único homem de verdade que já pisou nessa terra? Jesus. É por isso que ele dá o Sermão da Montanha. Para que nós resgatemos em nós a imagem que foi perdida no pecado. Amém, gente? Amém.
prudência aqui, a palavra prudente, ela no Antigo Testamento ela tem uma outra tradução. Vocês já ouviram sobre a palavra sabedoria? É a mesma palavra. Sabedoria aqui, ó. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio. Sabedoria. O que é sabedoria? Muita gente pergunta, o que é sabedoria em Provérbios? O que é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Sabedoria é viver da forma como Deus nos criou para viver. É só isso. Deus não te criou para viver essa vida que você tem levado, se você vive longe dos caminhos dele. Deus não te criou para isso. Não se animalize, não se transforme em um animal. O que é um animal? Um animal é alguém, vou colocar a palavra alguém. Um animal é alguém ou algo que ele obedece a todos os seus instintos carnais. Ele não tem juízo, ele não tem julgamento, ele não tem racionalidade. Se um cachorro quiser fazer xixi, ele vai fazer xixi aonde ele estiver. E quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós nos tornamos animais. Ou seja, nós fazemos aquilo que a nossa carne demanda que nós façamos. Nós não somos prudentes, sábios, inteligentes. Não estamos atentos aos próprios interesses. O homem prudente, ele sabe que as palavras de Cristo são espírito e vida. Para o bem dele, vida para ele. Por isso que ele cumpre. Espírito e vida. E que é o que pode trazer mais benefícios a ele próprio. Lá no Evangelho de Lucas, eu não coloquei a referência aqui, infelizmente, mas está escrito assim, ó, ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Depois da palavra prudente, ele coloca dois termos, aí depois vocês leem lá, está em Lucas capítulo 6, eu não lembro o versículo. Ele coloca dois termos. Antes de ele edificar a casa dele, antes de o cristão edificar a sua casa, ele cavou e abriu uma profunda vala. Primeiro ele cava, ele tira aquilo que existe dentro dele. Olha que interessante. Não adianta você construir o evangelho sobre aquilo que você acha que o evangelho é. Você precisa arrancar os paradigmas que você tem. Precisa arrancar aquilo que você acha que é verdadeiro. Você precisa tirar. Já viram retroescavadeira? Quando a retroescavadeira coloca, eu nem sei como é que chama aquele negócio, mas coloca aquele negócio na terra, que sai tudo, não fica um. É o que esse homem fez. Espera aí, eu estou ouvindo uma palavra de alguém que tem autoridade. Então o que eu devo fazer? Eu devo arrancar aquilo que é areia de dentro de mim, para conseguir fazer um fundamento firme, que é a rocha. Antes de construir a casa, ele viu o terreno. Antes de construir a casa, o homem prudente mexeu no fundamento da construção. A palavra de Deus deve penetrar no paradigma mais profundo que há dentro de você. O que é um paradigma? É uma ideia pré-estabelecida. É um sistema no qual uma ideia é formada, ou qualquer outra coisa é formada. Um sistema. E muita gente entra na igreja cristã, se declara cristão, e transforma a Bíblia à própria vontade. Isso é construir sobre a areia também. Quando o que a Bíblia diz não é isso. O que a Bíblia diz é, eu não quero só a sua parte religiosa. Jesus não está querendo só a sua parte religiosa. Não é isso. C.S. Lewis tem uma figura muito legal que ele diz assim, que quando você dá a sua mão para Cristo, ele te pede o seu braço. E quando você dá o braço, ele te pede todo. Ele não quer só uma parte de você, ele quer você todo, porque ele se entregou todo para você. Entendem como é um relacionamento? Não tem como um casamento, falando de casamento, não tem como os dois serem um se os dois não se entregarem. Assim como o casamento ele é exemplificado com o relacionamento de Cristo e a igreja. Nós devemos entregar totalmente ao nosso noivo, porque ele se entregou totalmente a nós. A palavra de Deus, mais uma vez, deve penetrar no seu paradigma, na coisa que você tem de mais importante. Ela deve ser contraposta a você. No seu paradigma mais profundo, um paradigma mais profundo que há dentro do seu coraçãozinho. Todos os valores fundamentais do homem prudente devem ser trocados pela rocha. Trocados. O que você tem de mais importante na sua vida? Mais importante. E não adianta você me dizer que é Deus.
Porque, gente, 90% das vezes não é. Com o que você gasta mais o seu tempo? O que você gosta de mostrar para as pessoas primeiro quando você conhece alguém novo? Geralmente aquilo que você quer apresentar para uma pessoa num primeiro momento em que você encontra com ela é o seu ídolo. Que é a coisa mais fundamental que você tem. Pois é, pega essa coisa mais fundamental que você tem e considere, como Paulo considerou, como refúgio, lixo. Transforme o seu fundamento. Não adianta colocar cortinas no prédio do Sérgio Naia. O prédio vai cair. O problema não é as janelas do prédio, o azulejo que foi colocado por fora, o nome do prédio. O problema é a areia do mar que está no prédio, é a viga mal feita que está no prédio, é o fundamento do prédio. O homem prudente edificou sua casa sobre a rocha, é o que está escrito no final do versículo 24. Ó. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha. Quem é a rocha? Pedro. Abre comigo em Mateus capítulo 16. Deixa aí ó, o marcadorzinho que você tem aí. Mateus capítulo 16, versículos 15 e 18. Mateus 16, 15 e 18. Está escrito assim: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe muita confusão sobre esse texto. Nesse texto, Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja é fundamentada, tá, gente? No texto original aí, a palavra Pedro é Petros. No grego é Petros, pedrinha pequena. E a palavra pedra sobre a qual a igreja vai ser edificada, rocha, é Petra. Ah, mas como você pode dizer que não é sobre Pedro que a igreja vai ser edificada aí? Abre comigo em Atos agora, capítulo 4. Atos capítulo 4 é a transcrição, né, o resumo do primeiro sermão pregado na igreja. Foi pregado por Pedro mesmo. E olha o que o próprio Pedro diz. Atos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é pedra. Da boca do próprio Pedro saiu quem é a pedra. A pedra é Cristo, a pedra não é Pedro. Então, no que se refere ao que Jesus diz sobre essa pedra edificarei a minha igreja? O texto nos ensina que, quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está se referindo ao que Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus diz, bem-aventurado é Simão Barjonas, tal, ele fala assim, está certinho, Pedro, é exatamente sobre o que você falou, sobre a pedra que você disse que vai ser edificada a minha igreja, sobre Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre quem o homem prudente construiu a sua casa? Sobre quem, gente? Sobre Jesus Cristo. A nossa rocha fundamental, a nossa pedra angular. Versículo 25 aí, Mateus capítulo 7, versículo 25. E caiu a chuva. Esse homem não era, esse homem aí, ó, que construiu a casa sobre a rocha, ele não era um homem certo, não. Estava passando por problema, né? A gente sempre acha que quem passa por problema é porque está em pecado. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força, contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. O homem prudente sofreu problemas terríveis. Não é falta de fé e ele não estava construindo errado. Não estava, o problema não estava com ele. Por que nós sofremos problemas? Porque o mundo está em pecado, gente. Todos nós aqui estamos propícios a sofrer todo tipo de problema. Isso não mostra falta de fé ou pecado ou nada desse sentido. Você vai passar por problemas se não está passando. Qual é a resposta ao seu problema? É o seu fundamento. Qual é o seu fundamento? Não adiantaria o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, ele demolir a casa quando estava caindo no rio.
quando o rio estava transbordando. Ele tinha que ter feito isso anteriormente. Está vendo como a vida cristã é uma vida diária? É uma construção. É interessante que Jesus usa as palavrinhas com ímpeto, com força. Os problemas vieram de uma vez. E não foi só uma enchente que deu, não. Olha o que o texto diz. Caiu chuva, transbordou rio, o vento veio com tudo e a casa não caiu. Já aconteceu com vocês? Aparece um probleminha. Daqui a pouco aparece mais um. Daqui a pouco aparece mais um. Daqui a pouco aparece todos os problemas de uma vez. Parece que os problemas, eles fazem um comitê aqui. Ó, nós vamos todo mundo junto ali no dia 12 de agosto. Aí vai todo mundo junto em cima de nós. É o que aconteceu com esse homem. Já aconteceu com vocês? Problemas de todos os lugares de uma vez? Gente, acontece com o homem de Deus isso aí também. Eu me lembrei, quando eu estava preparando a palavra, eu me lembrei da historinha de Jó. Num dia só, Jó perdeu todos os seus gados, todas as suas ovelhas, todos os seus camelos, ficou doente e ainda perdeu todos os seus filhos. Era uma notícia ruim atrás da outra. Uma notícia ruim atrás da outra. Até que o homem sentou e falou assim, e agora? E agora que você vê durante todo o livro de Jó, que o fundamento de Jó era Deus. Deus se revela a Jó no final, né? Qual é o motivo pelo qual a casa de um homem cai? E quando ele fala da casa caindo, gente, a pessoa se abate, ou a pessoa não se abate, né? Porque é lícito o cristão se abater, mas é pelo fato da pessoa largar a fé, ou pela pessoa cair na bebida, ou cair em algum tipo de vício. Porque a pessoa, o parafuso espana, quando todos os problemas vêm sobre nós. Porque, mais uma vez vou dizer, porque o nosso fundamento é mal feito. Construa o seu fundamento sobre o que diz a palavra. Construa o seu fundamento sobre o que diz a palavra. Quando for orar, ore com o coração na oração. Quando for dar oferta aqui na frente, dízimo, ou quando for ler a palavra, ou quando for ler algum livro cristão, veja se o seu fundamento é rocha e não areia. Senão você está só perdendo seu tempo. Só perdendo seu tempo. Qual é a sua verdade fundamental sem a qual você não vive? Qual é a sua verdade fundamental? Quando tudo parece cair de perna para o ar, para onde você corre? Horóscopo. Vou lá ver minha cor, hoje é turquesa. Para onde você corre, meu irmão? Ah, lá na loteria, vou fazer o jogo do bicho. Porque vai que eu ganho, né? Aí eu vou dar o dízimo, o pastor não pode recusar. Vamos falar então agora do segundo tipo de crente, que é o crente não genuíno, que é o joio. Versículo 26. Acompanha comigo aí, ó. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, o cara também ouve, o cara também frequenta uma comunidade cristã, e vai na igreja, ele compra os livrinhos, tudo certinho. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. O que é um homem tolo? No contexto aqui é um homem religioso. O que é um homem religioso? Ele faz todos os rituais religiosos certinho. A casa dele tem tudo por fora. Você olha a casa do crente certo e do crente errado, você vai ver que as duas é a casa. Você não consegue distinguir qual é a certa e qual é a errada. Só que o coração do homem tolo, do religioso, ele é um coração de areia. Um coração morto. Não serve para nada, não serve para nada. E aqui a gente abre um parêntese. Infelizmente, nós vivemos uma época em que transformaram o evangelho, boas novas, em religião. O evangelho nunca foi religião, meus irmãos. O evangelho nunca foi formado de rituais religiosos, nunca foi formado de rituais, sabe, de regras a serem cumpridas. Isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. O evangelho é boa notícia. Se fosse por regras, Jesus não precisava ter vindo. Está cheio de regras no Antigo Testamento. Está cheio de pode e não pode na lei. Infelizmente, na época em que vivemos, o evangelho é só mais uma religião, foi transformado em uma religião. Enquanto no Antigo Testamento havia uma religião institucionalizada, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás e tal. No Novo Testamento, não há uma religião institucionalizada.
A palavra religião, ela vem do latim, significa religare. Significa que é o homem se voltando para Deus aos seus próprios esforços. Isso não acontece no Evangelho, porque é Deus quem vem a nós. E não nós que vamos a Deus. Não é sobre regras, não é sobre pode, não pode, é sobre fundamentos, é sobre coração, é sobre motivação, é sobre amor. Isso é o Evangelho. Mas nós gostamos do pode, não pode, né? Nós gostamos de listas, nós gostamos de fazer listas que, hoje eu não falei palavrão. Dá o tiquezinho. Hoje eu não invejei. Hoje eu não... Não é sobre isso, gente, não é sobre isso. O Evangelho não é um conjunto de regras. No Novo Testamento não tem mais templo, não tem mais sacerdote, todos da igreja são sacerdotes, a igreja toda compõe o templo, não tem mais nada, aparato, não tem mais obrigações. Os construtores tolos insistem em trazer religião para o Evangelho, e o Evangelho não é religião. Você que ouve tudo o que eu estou dizendo aqui, tudo que a palavra de Deus disse até agora aqui no Evangelho de Mateus, você que ouve tudo isso e não pratica, é tolo. Você é insensato. Essa é a verdade. Você que ouve tudo só está perdendo o seu tempo, se você não pratica. É tolo, é insensato, é estúpido. Incrédulo, ímpio. A palavra insensato também pode ter traduzido por ímpio. Lembra que eu falei para vocês que na passagem anterior, Lucas coloca o termo cavou, abriu profunda vala antes de construir a casa? Lucas não coloca esses termos do tolo. Por quê? Porque o tolo pegou todas as regras que ele tinha e construiu sobre elas. Ele não mexeu no fundamento, ele não cavou, ele não tirou aquilo que ele achava que era verdade ou que era mentira. Ele não pesou as suas motivações. Você um dia pesou as suas motivações, meu irmão? Você um dia arrancou de dentro de si toda a sua verdade fundamental para que a verdade verdadeira entrasse no seu coração e cumprisse o papel dela dentro de você? Você cavou, abriu profunda vala antes de construir a sua casa, antes de construir a sua vida cristã, ou você só cumpre regras? Ou você é só um prédio do Sérgio Naia que tem uma cortininha bonitinha lá? Em outras palavras, gente, o fato desse homem tolo, ele não abrir uma fundação, ou ele não cavar, ele não mudar o solo sobre o qual a casa é construída, significa que ele possui as mesmas opiniões de quando era incrédulo. Ele possui o mesmo modo de viver, as mesmas respostas aos sentimentos que ele tem. Ele nunca pesa o que ele sente para ver se é verdade ou não. Ele nunca assume o controle de si mesmo e entrega a sua vida a Cristo de forma genuína. Ele só cumpre regras atrás de regras, achando que pelas regras vai entrar no céu. Esse homem ainda é vítima de si mesmo, vítima da própria mentalidade carnal, mundana. Ele é vítima do próprio temperamento, ele é vítima. Ele é escravo do pecado ainda. E ele acha que as algemas do pecado elas vão cair se ele for suficientemente bom. Ele só constrói com obra morta. Esse homem, ele concorda com o Sermão do Monte, mas apenas de forma aparente. Quando ele precisa perdoar, ele não perdoa. Quando ele precisa amar os inimigos, ele fala que Jesus está louco de ensinar a gente a amar inimigos. Quando ele fala que nós devemos nos humilhar e dar os primeiros lugares aos outros, ele fala que ele está louco, Jesus está louco. Talvez esses sejam alguns de nós. Nós dizemos, é bonito, é fácil dizer. O Sermão do Monte é lindo. Nossa, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo e tal. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, não podeis servir a Deus as riquezas. Isso é lindo, isso é muito verdade. Mas serve a riqueza como um escravo dia a dia. Tem o dinheiro como o Deus supremo da própria vida. Tem as riquezas e o luxo como aquilo que é o perfume maior da própria vida. Que adianta, gente? De que adianta tudo isso? De que adianta toda a sua correria? De que adianta tudo isso? Se você é esse homem, você é tolo. Infelizmente.
Esse homem só edificou uma casa, só construiu uma casa. Esse homem colocou cortinas num Palace 2. Só isso. Versículo 27 aí, ó. E caiu a chuva, olha. Tanto sobre os genuínos, tanto sobre o cristão correto quanto o incorreto. Caiu a chuva, transbordou os rios, soprou os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas a resposta da casa foi diferente. Qual é a resposta dessa casa? Ela desabou. Caiu. Caiu a casa do homem. Já era a casa. Sendo grande a sua ruína. O homem tolo também sofreu problema. O mesmo que o homem prudente. Todo mundo tem problema nesse mundo, gente. Todo mundo tem problema. A questão maior é como você responde a eles. E da mesma forma veio tudo de uma vez, né? Eu sinto lhe dizer, você vai sofrer problemas nessa vida. E talvez vai vir tudo de uma vez, como um tsunami sobre a sua vida. Tudo de uma vez. Talvez, gente, e olha esse trecho de uma outra ótica. Talvez os problemas sejam a misericórdia de Deus sobre você para que você reveja o seu fundamento. A casa caiu para que você arranque a casa e cave a vala. Coloque a casa agora sobre a rocha. Quantas vezes nós sofremos problemas e depois que passa a gente fala assim, nossa, eu aprendi uma lição com esse problema. Não é verdade? Porque muitas vezes Deus permite os problemas para que a gente mude os fundamentos nossos. A casa desabou. Sua religiosidade, as suas obras mortas não terão efeito algum. Qual é o conceito de obras mortas? Na hora do dízimo, por exemplo, nossa, tem que dizimar de novo. Nossa, hoje é domingo, tem que ir na igreja de novo. Nossa, tem que orar, todo dia tem que orar, todo dia tem que ler a Bíblia. Isso é o conceito de obra morta. Você fazer simplesmente por obrigação. Não faça, não faça. Isso é obra morta porque não ajuda ninguém, nem a si mesmo. Cultivar uma religiosidade apenas aparente, uma religiosidade é trabalho em vão. Não faça, você está perdendo seu tempo. Esse trecho que nós lemos, de 24 a 27, ele remete ao fim dos tempos também. É interessante que Jesus ele sempre trata de forma velada sobre o fim dos tempos no Sermão da Montanha. Ele está dizendo assim, ó, lá no fim dos tempos, quando subir as ondas, quando vier as chuvas, quando o reino de Deus vier sobre a terra, qual casa ficará de pé? A casa que está sobre a rocha. A casa que está sobre a rocha e não a casa que está sobre a areia. Qual é a fórmula, gente, para a gente terminar a palavra de hoje? A fórmula para a gente suportar os problemas em pé, firme. É pintar a casa de verde? É colocar a janela de abrir? Não. A fórmula para você suportar os problemas é você mudar o fundamento da casa, a raiz com que você é construído. É você construir a sua vida sobre a rocha. É você ouvir a palavra de Cristo e praticar ela, colocar ela em prática dia a dia. Você não vai conseguir ser um gigante da fé do dia para a noite. E Deus não te chama para isso também. Mas você vai conseguir vencer um pouquinho de si mesmo a cada dia. E na hora que você vê, lá no final da caminhada, você vai olhar para trás e falar, nossa, de fato eu consegui. E as outras pessoas talvez se espelhem em você como um gigante espiritual que você não enxerga em si mesmo. Tenha um alicerce correto. Por que eu comecei a palavra com um prédio do Sérgio Naia Palace 2 que faz 20 anos hoje? Hoje não, esse ano, faz 20 anos. Porque esse homem construiu um prédio, e é a ilustração perfeita para a palavra. Esse homem construiu um prédio em que a estrutura dele era mal feita. E é engraçado que o prédio caiu e prejudicou um monte de gente. Gente, quando um cristão que se professa cristão, mas é um falso cristão, ele cai, ele empurra um monte de gente com ele. Nossa, mas não estava na igreja aquele um? Lembra que Jesus fala que aquele que é responsável pelo tropeço de um dos meus pequeninos, é melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho e se jogasse ao mar. Porque é muito grande, é muito perigoso isso. Não se professe cristão
se a sua casa não está construída sobre a rocha. Não se professe cristão. Eu queria indicar um livro para vocês. O livro chama O Cristão Ateu. Eu tenho ele lá em casa. Se alguém quiser emprestado, eu empresto com o maior prazer. Chama O Cristão Ateu, o autor é Craig Groeschel, eu acho que é um negócio assim. É um livrinho de capa azul. Eu ia trazer, acabei esquecendo. Leiam esse livro é muito bom. Fala sobre isso. O cara que é crente, mas é ateu, ele só se engana. Para finalizar, eu gostaria de ler uma citação de John Stott para vocês. Prestem bem atenção. A verdade sobre a qual Jesus está insistindo nesses 2 parágrafos finais do Sermão da Montanha é que nenhum conhecimento intelectual dele, nem uma profissão de fé verbal, embora ambos sejam essenciais, podem substituir a obediência. A pergunta não é se nós dizemos coisas bonitas, polidas, ortodoxas e entusiásticas sobre Jesus. Nem se ouvimos suas palavras, se prestamos atenção, se estudamos, se meditamos, se memorizamos, até empanturrar nossas mentes com os seus ensinamentos. A questão é se nós fazemos o que dizemos e se fazemos o que sabemos. Em outras palavras, se o senhorio de Cristo que professamos é a grande realidade da nossa vida. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez.